105. Viver em outro mundo. Capítulo 719. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhando um domínio basicamente é uma técnica para utilizar sua própria habilidade. Ao mesmo tempo, um nível Deus que tinha um domínio seria capaz de absorver energia com muito mais eficácia. Isso era algo que Zhao Ai tinha descoberto quando usou seu domínio. No entanto, ele ainda não era capaz de transmitir essa informação para Shui e Berri. Isso era porque Zhao Ai não compreendeu seu próprio domínio. Shui e Berri só podem contar consigo mesmos neste assunto. Cada nível Deus que compreendeu seu domínio seria capaz de exercer com mais habilidade sua força. Uma ação que os fez usar toda a sua força antes levaria apenas metade depois de conseguir um domínio. Ao mesmo tempo, seu tempo de execução também seria 40% mais rápido comparado a antes. O Papa e os outros não puderam deixar de olhar atordoados para Shui. Eles não sabiam o que acabou de acontecer, o porquê tal coisa ocorreu. O Papa e os outros não eram especialistas de nível Deus, então seu entendimento sobre nível Deus não era muito. Desde que a raça divina controlou a Igreja Radiante, então era natural para eles restringirem informações cruciais com relação a essas coisas. Além disso, a Igreja Radiante não esperava que especialistas de nível Deus emergissem no continente Ark. A situação era como o que Zhao Ai pensou. O motivo pelo qual o continente Ark não era capaz de produzir níveis Deus era devido às maquinações feitas pela raça divina. Para conquistar seu objetivo de dominar o continente Ark, o pessoal do Reino Divino começou a fazer suas preparações depois de falhar da primeira vez. Eles primeiro selaram a passagem do continente Ark para o Reino Divino. Essa passagem era tão velha quanto as leis do continente Ark. Se alguém olhasse para isso, o continente Ark era o plano que era mais baixo que o Reino Divino. As pessoas mais fortes no continente Ark não eram ninguém uma vez colocados no Reino Divino. Era por esse exato motivo que a raça divina considerou a proposta para eles escravizarem o pessoal no continente Ark. Na sua visão, os planos superiores deveriam governar os seres dos planos inferiores. Afinal, suas forças e habilidades eram mais fortes se for comparar. Entretanto, o pessoal no continente Ark não queriam ser escravos da raça divina. Por causa disso, os nativos do continente decidiram se juntar e resistir, fazendo a raça divina sofrer uma perda. Ser incapaz de conquistar um plano inferior era um enorme embaraço para a raça divina. Para garantir que o erro não acontecesse novamente, a raça divina começou a preparar seu próximo movimento nas últimas dezenas de centenas de anos. A raça divina primeiro reuniu muitas pessoas fortes no reino divino para selar forçosamente a passagem entre os dois planos. Embora pareça que estava apenas bloqueando uma estrada, ainda causou um impacto no continente Ark. Depois que a passagem foi bloqueada, especialistas de nível Deus não podem mais emergir do continente Ark. E para manter a posição de ser superior, a raça divina se conteve de dizer informações demais, até aqueles fiéis a eles como a Igreja Radiante. Por causa disso, o Papa e os outros estavam mal informados dos níveis um passo acima deles. Agora quando eles viram o domínio de Shui, mesmo se eles não conseguissem entender o que era, eles ainda podiam sentir a imensa pressão vindo dele. Isso fez os três se tornarem mais cautelosos. Comparado aos três, Shui estava muito mais relaxado. Ele sentiu que sua absorção de energia ficou mais rápida. Além disso, seu controle sobre sua força se tornou mais ágil. Ao mesmo tempo, ele também estava mais ciente sobre como usar seu domínio. Shui sentiu que seu domínio era como um espaço próprio. Neste espaço, ele pode controlar tudo. Todos os ataques vindo de fora seriam muito mais fracos e todos os ataques que ele fez pareciam dobrar em poder uma vez usados dentro do domínio. Shui levemente fechou seus olhos, entendendo seu próprio domínio. Esse era o domínio que ele compreendeu por conta própria, então não demorou para Shui entender completamente. Shui abriu seus olhos e olhou para o grupo do Papa. Ele bufou friamente quando sua mão se moveu, apontando o grande machado vermelho sangue na direção deles. O Papa encarou por um momento,
Então ele sentiu que ele havia sido colocado em uma situação perigosa. Ele imediatamente abriu sua escritura sagrada e então entoou: Deus decreta que todos os seus ataques devem ser resistidos por mim. Todos sofrendo devem ser abençoados pela fé. Então uma enorme figura angelical apareceu na frente do Papa. Havia um cinto de pele de animal ao redor da sua cintura e estava completamente coberto em feridas. Ao mesmo tempo, também havia manchas de sangue nas suas roupas, parecia muito feroz. Essa figura angelical era atualmente uma lenda na Igreja Radiante. Chamado de anjo guardião, foi dito que esse anjo aguentaria os sofrimentos de 1000 crentes. Mas na verdade, essa lenda era apenas uma magia de luz de nível avançado. Então a raça divina estabeleceu a Igreja Radiante. Eles também ensinaram magia de luz modificada aos magos de luz. Esses feitiços do elemento luz eram místicos. Eles pareciam muito sagrados quando usados. O sentimento sagrado era sentido sempre que esses feitiços eram feitos para atacar ou defender. Esse truque tem sido útil no passado, e também no presente. No passado, as pessoas pensaram nesses feitiços como milagres. Agora que a igreja tinha muitos seguidores, essas magias sempre foram pensadas como ações feitas por anjos. Eles eram feitas com poder divino. O machado de Shui continuou cortando na direção da figura angelical. Então o anjo parecia vivo, emitiu um grito de dor e sua cabeça se dividiu em duas. No entanto, isso foi tudo. O machado de Shui foi parado. Não conseguiu continuar depois de dividir a cabeça de anjo em duas. Shui olhou, então imediatamente fez outro ataque na direção do Papa. Neste momento, o arcebispo segurando a espada se apressou, balançando sua espada na direção de Shui. Quando a projeção de machado de Shui atingiu a espada, os dois ataques anularam um ao outro. Então o Papa abriu sua boca e entoou: Deus decreta a aniquilação do inimigo. Todos os inimigos devem ser punidos. Todos os inimigos devem ser suprimidos. Todos os inimigos devem ser subjugados pela punição de luz. Então quando sua voz caiu, uma luz cegante de repente veio da escritura sagrada. Essa luz era mais clara que o sol. Uma pessoa não podia deixar de fechar os olhos após ser subjugado ao olhar. Shui não pode deixar de fechar seus olhos também. Por outro lado, Berry gritou em alarme. Então depois de julgar a situação, o Papa imediatamente disse: cuide da súcubo primeiro. Então nós lidaremos com o homem segurando o machado. Os dois arcebispos imediatamente fizeram seus movimentos. Seus corpos quase lampejando na direção de Berry. Zhao Ai não pode deixar de mudar sua expressão depois de ver isso. Ele sabia que Berry havia sofrido algumas feridas. Isso se deve porque magia de luz tinha uma força inata contra seres demoníacos. E o ataque recente foi a magia de luz da escritura sagrada. No entanto, Zhao Ai não fez seu movimento. Ele sabia que se ajudasse Berry agora, então ela para sempre seria incapaz de compreender um domínio. Por causa disso, Zhao Ai continuou parado. Berry viu os dois arcebispos vindo e não pode deixar de encarar por um momento. Então ela rapidamente se moveu e colidiu no arcebispo de veste vermelha. Ao mesmo tempo, Shui também enviou um ataque na direção do Papa, pretendendo diminuir o fardo colocado em Berry. Entretanto, parece que as 3 pessoas da Igreja Radiante tinham suas visões cravadas em Berry, fazendo-a cair em uma crise sem precedentes. Zhao Ai se preparou para mover a qualquer momento, mas ainda decidiu reter a mão. Esse era o momento mais crítico de Berry. Pessoas podem romper em um momento de vida ou morte. Se ela perdesse essa oportunidade, então Berry pode encontrar dificuldade para desenvolver o seu próprio domínio. O corpo de Berry já tinha alcançado o estado de ser capaz de compreender um domínio. A única coisa que ela faltava era a oportunidade para fazer isso. Portanto, Zhao Ai decidiu dar essa oportunidade de encarar a vida e a morte para Berry. Na verdade, antes desse momento, Berry sabia que nada aconteceria com ela. Ela acreditava que Zhao Ai não a permitiria sofrer uma ferida. Esse tipo de pensamento se tornou uma barreira para ela romper. Somente quando ela compreender um domínio que ela não seria mais um semideus e se tornaria um deus. Quando as 3 pessoas da Igreja Radiante começaram a atacar agressivamente, Berry de repente esqueceu Zhao Ai. Ela esqueceu sobre tudo. A única coisa na sua mente agora era como evitar os ataques do Papa e das outras 2 pessoas, e também como contra-atacar. Neste momento, o sangue demoníaco de Berry finalmente ativou, restaurando sua verdadeira natureza demoníaca.
Sob o olhar de todos, a aparência de Berry subitamente ficou pálida antes dela desaparecer de vista. O Papa e os dois arcebispos encararam após ver esse acontecimento. Então eles rugiram furiosamente e atacaram a posição original de Berry. Contudo, a única coisa que eles atingiram foi o ar, mais nada. No momento em que Berry desapareceu, Zhao Ai não pode deixar de sorrir fracamente. Então ele fechou seus olhos e mergulhou seu sentido divino na pequena figura no seu dantian superior. Então os olhos do pequeno Zhao Ai se abriram, seu cabelo acenou calmamente quando ele liberou uma formidável flutuação espiritual em volta de todo o corpo de Zhao Ai. Então tudo ficou claro quando aquelas flutuações retornaram. Zhao Ai não pode deixar de ofegar para o que ele viu, era na verdade um gancho de escalada. Certo, um gancho de escalada, aqueles usados para escalar paredes. Esse gancho de escalada parecia muito mais formidável que os ganchos de escalar que Zhao Ai viu nos tempos antigos. Haviam 5 dedos neste gancho, eles não eram maiores que dedos de uma pessoa. Pelo que Zhao Ai pode ver, parece que este gancho foi modelado pelas mãos de Berry. Viver em outro mundo. Capítulo 720. O gancho gigante tinha uma corda com ele. Essa corda era feita de inúmeros filamentos que pareciam com cabelo, eles pareciam aterrorizantes. Zhao Ai lentamente retirou seu sentido divino. Ele entendeu que esse gancho era como o grande machado de Shui, era o domínio de Berry. O domínio de Berry parece que tinha 3 funções. Primeiro era fornecer a ela furtividade. Além disso, comparado à habilidade furtiva comum, seu domínio parecia fornecer um nível mais alto de furtividade. Até magia de luz não era capaz de romper seu domínio. A segunda função possivelmente era puxar os inimigos para perto. Senão, o gancho não teria essa forma. No entanto, Zhao Ai também estava certo de que havia mais do que puxar inimigos. A terceira função parecia ser ataque mental. A corda no gancho parece com o cabelo de Berry, fazendo Zhao Ai pensar que faria ataques mentais. E assim como Zhao Ai pensou, o gancho gigante voou e agarrou os escudos do Papa e dos outros dois. Quando o gancho atingiu 2 escudos, os escudos imediatamente se estilhaçaram. No entanto, quando se tratou da terceira camada, o gancho foi refletido. Isso foi grandemente devido ao arcebispo segurando o cajado sendo muito cuidadoso. Sem os escudos extras, o grupo do Papa já teria sido morto. O grupo do Papa não pode deixar de gritar em alarme. Eles não sabiam o que aconteceu, mas eles viram que os seus 2 escudos tinham se estilhaçado. Mas então, eles imediatamente pensaram nas habilidades de Berry. Eles sabiam que Berry era capaz de ser furtiva, então esse ataque oculto deveria ter vindo dela. No entanto, eles ainda não encontraram nem mesmo a sombra de Berry. O arcebispo com o cajado radiante apenas fez mais algumas projeções ao redor deles, fornecendo-os com apoio adicional. Neste momento, Shui se moveu. Shui estava prestando atenção nos movimentos do Papa e dos outros dois. Quando ele viu Berry desaparecer, ele não pode deixar de encarar por um momento. Então ele imediatamente esmagou suas camadas de projeção. Agora, havia apenas uma única camada de proteção deixada no Papa e nos outros. Berry não deixou essa oportunidade escapar. Ela agarrou a corda e jogou na direção do Papa e dos outros, prendendo-os no processo. Neste momento, Zhao Ai descobriu que os 3 da Igreja Radiante estavam parados, apenas olhando atordoados na distância. Eles não eram nem um pouco diferentes de estátuas de madeira e argila. Zhao Ai entendeu que essas 3 pessoas haviam sido enfeitiçadas pelo ataque mental de Berry. Eles nem mesmo estavam pensando sobre sua batalha com Shui e Berry, eles não moveram um passo. Zhao Ai já estava ciente que Berry e Shui tinham vencido. Embora seus 3 inimigos tivessem 3 artefatos divinos, os artefatos já eram considerados inúteis. Afinal, eles eram apenas artefatos, eles não eram reais independentes especialistas de nível Deus. Por causa disso, mesmo eles eram incapazes de escapar do ataque mental de Berry. Sob a visão de Zhao Ai, Berry segurou seu gancho e gentilmente o lançou na última camada do escudo do Papa. Então ela prendeu seu gancho com força quando ela fez um puxão final para quebrar o último escudo do Papa. Assim que Berry estava prestes a apertar a cabeça do Papa, prosseguindo para matá-lo, uma luz branca de repente apareceu da escritura sagrada. Isso parou o ataque enquanto ao mesmo tempo, enfraqueceu o Papa e os 2 arcebispos. Ao mesmo tempo, Shu enviou várias projeções de machados na direção do Papa.
E mesmo se o grupo do Papa não respondesse, a espada do julgamento subitamente se separou do arcebispo de veste vermelha e prosseguiu para bloquear todos os ataques de Shui. Depois de bloquear os ataques, o cajado radiante também voou e liberou muitos escudos defensivos ao redor do grupo do Papa. Isso fez o grupo do Papa olhar para a mudança repentina. No entanto, eles imediatamente ficaram em êxtase. Quando eles abriram suas mãos para receber o artefato divino, uma voz arcaica veio de repente: aqueles que atacam os servos da raça divina devem receber punição. Berri e os outros se viraram na direção de onde a voz veio. Então da terra recém-descida, uma pessoa velha com vestes brancas apareceu de repente. A barba e o cabelo dessa pessoa era toda branca. Isso o fez parecer um velho sábio. Berri e Shui ficaram assustados. Eles sabiam que esse certamente era uma pessoa do reino divino. Essa pessoa aparecendo não era bom para eles. Seu plano de eliminar a igreja radiante foi colocado em desordem. O grupo do Papa estava radiante. Eles imediatamente se ajoelharam e disseram: nós cumprimentamos o Mestre Sagrado. Seus leais servos dão suas melhores saudações. A pessoa raça divina pareceu ignorar o cumprimento do grupo do Papa. Ele apenas assentiu e disse: levantem-se, coisas inúteis. Vocês realmente não podem fazer bem as coisas, mas desde que nós não podemos fazer sem o seu esforço, então eu devo salvar suas vidas hoje. Assim que o velho terminou de falar, ele de repente ouviu uma voz zombadora: ainda ousa se gabar de forma imprudente. Eles já são macacos na gaiola, e você ainda se atreve a garantir sua segurança. Eu quero matá-los hoje. Vamos ver se você tem a capacidade de parar isso. Isso fez o pessoal encarar. Então eles se viraram para Zhao Ai. As figuras de Shui e Berri se moveram e retornaram para o lado de Zhao Ai. Por outro lado, o velho ofegou. Ele olhou surpreso na direção de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para a pessoa da raça divina e então zombou friamente: eu odeio completamente vocês, pessoas da raça divina. Você ainda tem a ousadia de serem orgulhosos mesmo que você não tenha pisado no continente Ark. Eu vou matar esses três hoje. Você quer me parar? Então tente. Os olhos do velho da raça divina lampejaram com uma luz fria. Ele retornou a zombaria com outra e disse: bom. Eu não pensei que o continente Ark realmente teria especialistas de nível Deus. Também, mesmo que nós não tenhamos alcançado o continente Ark, então como isso importa? Eu ainda posso comandar a escritura divina, cajado radiante e espada da justiça para atacar você. Apenas com sua força, seria impossível para você bloquear nosso ataque. Você ousa enfrentar meu ataque? Zhao Ai respondeu: então tente. Eu com certeza vou matar aqueles três hoje, transformando-os em meus próprios mortos-vivos. Ao mesmo tempo, eu também vou pegar seus artefatos divinos. O velho ficou com raiva e disse: arrogante. Ignorante e arrogante. Você realmente ousa desrespeitar este Deus? Sofra a morte. Então ele acenou sua mão e a escritura sagrada se abriu e liberou uma espada de luz na direção de Zhao Ai. Ao mesmo tempo, o cajado radiante também soltou uma brilhante luz branca, disparando um feitiço de luz ofensivo na direção de Zhao Ai. Então a espada se moveu adiante para atacar. O caminho da espada do julgamento era bastante peculiar. Fez um grande arco, pretendendo atacar as costas de Zhao Ai. Esses três ataques não eram simples. A espada de luz que saiu da escritura sagrada era um ataque dominador. Além disso, além de ser dominador, também exerceu pressão. A pressão era semelhante a um ataque feito por um especialista de nível Deus. A magia de luz ofensiva era um ataque de alma, era muito formidável. E finalmente, a espada do julgamento era bastante peculiar. Mesmo que alguém possa ver, era extremamente silenciosa. Além de ver, nenhum outro sentimento foi capaz de ser sentido. Se uma pessoa comum encontrasse esse ataque, então eles definitivamente seriam pegos de guarda baixa. No entanto, Zhao Ai não era uma pessoa simples. Ele não levou esses ataques com seriedade, então ele de repente disse: trovão. Então 9 raios de luz saíram, colidindo com o ataque feito pelo cajado radiante, erradicando no processo. Então Zhao Ai continuou: montanha. Uma enorme montanha apareceu de repente na frente de Zhao Ai, bloqueando a espada de luz. Embora a espada de luz conseguisse fazer um enorme buraco na montanha, ainda foi parada. Então Zhao Ai disse: pântano. A palavra fez um enorme pântano aparecer atrás dele.
Esse pantano não parecia nem um pouco especial, mas quando a espada do julgamento colidiu com ele, parecia ficar atolada em uma teia pegajosa. Sua velocidade ficou cada vez mais lenta antes de finalmente parar no local. Zhao Ai acenou sua mão quando os 3 artefatos foram puxados para seu corpo. Os 3 artefatos não tiveram tempo para correr e eles imediatamente foram agarrados por Zhao Ai. Assim que eles tentaram lutar, Zhao Ai imediatamente jogou os 3 artefatos no espaço. Após absorver os 3 artefatos, o espaço rapidamente emitiu uma notificação: itens com energia de luz detectado. Primeiro item é um livro que extingue o mal. O segundo item é um cajado sagrado. O terceiro item é uma espada que extingue o mal. Programa de vírus detectado nos 3 itens. Afeta negativamente sua performance. Removendo o vírus. Vírus removido com sucesso. Extraindo energia de luz dos itens. Todos os robôs do elemento luz no espaço agora foram atualizados para o nível Deus. Os 3 artefatos foram integrados ao cajado fantasma de sangue. Anfitrião agora pode julgar uma pessoa, permitindo que o alvo marcado pelo anfitrião receba 50% mais dano. Magia de luz do anfitrião aumentada em 50%. Zhao Ai ouviu essa notificação com uma expressão vazia. Ele não conseguiu responder ao influxo de informação. Ele não esperava esse resultado. Estava completamente fora de suas expectativas. Os mortos-vivos do elemento luz tinham realmente se tornado nível Deus. Isso era extremamente bom. Isso era porque ele tinha muitos mortos-vivos do elemento luz. Viver em outro mundo. Capítulo 721. Zhao Ai tinha colidido com a Igreja Radiante em muitas ocasiões. Embora nem todos da igreja fossem magos de luz, eles ainda tinham a maioria dos magos de luz e guerreiros com atributos de luz. Além disso, Zhao Ai também matou muitas bestas mágicas que tinham um talento inato ao elemento luz. Desde o momento em que eles nasceram, os corpos dos residentes no continente Ark tinham seus próprios atributos. Vamos pegar Meg como exemplo. Ela tinha o atributo vento, então ela era bem adequada para estudar magia de vento. Portanto, haviam muitas pessoas e bestas que tinham o atributo luz. E alguns deles não estavam sob a guarda da Igreja Radiante. Se os cálculos de Zhao Ai estivessem corretos, então todos os mortos-vivos do elemento luz que o espaço tinha numeravam em quase 10.000. Em outras palavras, ele agora tinha o mesmo número de mortos-vivos de nível Deus. Entretanto, depois de perguntar para Caer, ele soube que esses especialistas de nível Deus eram apenas semideuses. Isso se deve porque eles não tinham um domínio. Diferente dos 500 assassinos de nível Deus que realmente havia descoberto seus próprios domínios. Zhao Ai ficou confuso com isso no começo. No entanto, ele mudou sua mente quando começou a entender. Esses assassinos de nível Deus foram promovidos por causa de Xing. O próprio Xing tinha seu domínio, então essa conquista também tinha se manifestado nos 500 assassinos mortos-vivos. Por outro lado, embora os 3 artefatos fossem formidáveis, eles ainda eram artefatos no final, incapazes de manifestar um domínio. Por causa disso, os mortos-vivos do elemento luz não eram capazes de ter um domínio. Depois de pensar até ali, Zhao Ai não pode deixar de suspirar. O espaço era realmente muito rígido. Quando fala sobre força de luta, 3 nonos níveis com artefatos divinos não eram piores que Xing. Eles podem até serem mais fortes. Porém, desde que eles eram artefatos e não pessoas, os artefatos em si eram incapazes de estabelecer um domínio. Por causa disso, o espaço só extraiu sua força e atualizou os mortos-vivos, não se incomodando em dar aos mortos-vivos um domínio. Entretanto, Zhao Ai ainda estava bastante satisfeito. Não importa o que, o espaço agora tinha 10.000 mortos-vivos do nível Deus. Cerca de 1.000 mortos-vivos agora eram nível Deus. Isso fez Zhao Ai sorrir. Deve-se saber que pessoas com atributo do elemento luz eram bastante raros no continente. Se ele não tivesse eliminado a Igreja Radiante, então ele não teria esse tanto de mortos-vivos de nível Deus. Mas para ser honesto, a verdadeira felicidade de Zhao Ai não era por causa desse assunto, era na verdade sobre o uso do Lotus do Dao. A Lotus do Dao era extremamente maravilhosa, pode atacar, defender, ajudar na absorção de energia, e até ajudar na compreensão dos céus. Esse era verdadeiramente um tesouro do melhor grau. No entanto, o entendimento de Zhao Ai sobre a Lotus do Dao era limitado. Ele não tinha entendido nem metade.
Os 3 caracteres que ele tinha gritado antes eram realmente sobre os 8 trigramas: trovão, montanha e pântano. Os 8 trigramas são separados em 8 seções: céu, tchan, lago, di, fogo, trovão, lei, vento, fene, água, shui, montanha, shan, terra, ti. Quando Zhao Ai adquiriu o poder da Lotus do Dao, ele também adquiriu o método de usar o trigrama. Usar o trigrama era bastante conveniente, enquanto Zhao Ai dizer o caractere. Então ele imediatamente ganharia o conhecimento correspondente para executá-lo. Além disso, o poder de cada caractere era muito formidável. Zhao Ai só usou 3 caracteres para bloquear os ataques dos 3 artefatos divinos. Essa era uma dura evidência para a formidável habilidade do trigrama. Depois de experienciar quão forte o trigrama era, Zhao Ai agora estava mais confiante com suas próprias capacidades. Com a ajuda do trigrama, Zhao Ai estava certo que ele não seria nem um pouco pior que qualquer especialista da raça divina. Zhao Ai agora estava muito claro sobre quão feroz o trigrama era. Se ele não tivesse usado o trigrama e só dependesse de sua força, o máximo que ele poderia fazer era bloquear os 3 artefatos divinos, mais nada. Agora que ele havia usado o trigrama, ele não só foi capaz de bloquear os ataques, ele até foi capaz de capturar os artefatos. Para Zhao Ai, esse definitivamente foi um bom resultado. Em contraste com a colheita feliz de Zhao Ai, o velho da raça divina não sabia como reagir. Ele não esperava que seu lado realmente perderia 3 artefatos divinos. Deve-se saber que até no reino divino, artefatos divinos eram bastante raros. De fato, o que Ironhamer disse a Zhao Ai antes tinha alguns erros. Ironhamer disse que a raça divina era forte. Isso era verdade. No entanto, Ironhamer não elaborou o fato que artefatos divinos com seus próprios espíritos também eram muito raros. Artefatos com espíritos de artefatos também eram considerados estarem no topo dos itens no reino divino. Senão, os ancestrais das 3 raças não teriam confiado o destino de sua raça em Ironhamer e os outros. E se aqueles tipos de artefatos divinos fossem comuns, então o reino divino não teria sido governado pela raça divina, mas sim, pelos artefatos divinos. Os 3 artefatos que a raça divina enviou para a Igreja Radiante eram para resistir ao Ironhamer e os outros. No entanto, desde que Ironhamer e os outros estavam feridos, a Igreja Radiante conseguiu suprimir suas raças com bastante facilidade sem nenhuma intervenção dos protetores divinos das raças. Por causa disso, um problema apareceu na Igreja Radiante. As gerações posteriores realmente esqueceram o propósito inicial dos 3 artefatos. Isso fez eles adorarem esses artefatos, usando eles o mais pouco possível. A Igreja Radiante havia se tornado inexperiente em usar os artefatos. No final, a Igreja Radiante não foi capaz de eliminar as outras raças e apenas continuou se suprimindo. A aparição da raça divina na Fenda, bem como sua modificação das leis, não veio sem um preço. A terra que desceu na verdade tinha um escudo protetor. Esse escudo não era usado para proteger contra o pessoal do continente Ark. Pelo contrário, esse escudo era usado para prevenir quaisquer danos na Terra quando caiu no continente Ark. O escudo era tão formidável que salvou a Terra caindo de ser destruída. Contudo, porque esse escudo era formidável demais, a raça divina não conseguiu remover a força, tornando impossível para eles invadirem o continente Ark de imediato. Somente depois de 7 dias, quando a nova Terra ficar estável, que eles seriam capazes de prosseguir com sua invasão. Além do seu sentido divino, a raça divina era incapaz de entrar no continente Ark. Essa falha deu a Zhao Ai uma enorme vantagem. A pessoa da raça divina subestimou Zhao Ai. Ele esperava que pudesse simplesmente comandar os artefatos divinos com seu sentido divino para matar Zhao Ai. Ele não antecipou que a outra parte realmente pegaria os artefatos divinos para si. Quando ele sentiu que sua conexão com os artefatos divinos era severa, a pessoa da raça divina não pode deixar de ficar nervoso quando ele gritou alto: "Garoto, você ousa! Devolva aqueles artefatos imediatamente, ou então, eu vou rasgar você em pedaços." Zhao Ai deu um sorriso frio e disse: "Se você tiver habilidade, então venha. Enquanto isso, eu vou lidar com seus cachorros." Zhao Ai então acenou sua mão quando uma palma gigante apareceu e fez um movimento para agarrar o Papa. O Papa ficou surpreso. Ele contornou o ataque e murmurou um encantamento, colocando em si um escudo protetor do elemento luz. Contudo,
Mesmo que ele fosse rápido, a palma gigante de Zhao Ai era mais rápida. Assim que o Papa fez seu movimento, a mão de Zhao Ai já tinha o capturado. E sem demora, a mão apertou, esmagando completamente o corpo do Papa. Depois de um curto e patético grito, o Papa virou uma pilha de gelatina. Depois disso, Zhao Ai jogou o corpo do Papa na direção do espaço. Ele queria ver se o Papa ainda podia ser transformado em um morto-vivo ou não. Ele pode. Embora os ossos tenham sido esmagados, o Papa ainda foi transformado em um morto-vivo. Isso era devido aos dois requisitos de fazer um morto-vivo. Um era a carne e o sangue, e o outro era a alma. A alma, carne e ossos eram materiais para fazer mortos-vivos. Pode-se comparar a fazer uma espada onde você precisa usar ferro, fogo e martelo. O osso era como ferro, a carne e sangue era o fogo, e o martelo era como feitiço mágico. Mesmo se o ferro estivesse quebrado, ainda pode ser fundido, e enquanto houver fogo e um martelo, então a espada ainda pode ser feita. Após ver isso, Zhao Ai não foi educado. Ele imediatamente fez o mesmo com os dois arcebispos de veste vermelha, então transformou-os em criaturas mortas-vivas. A pessoa da raça divina tinha uma expressão pálida enquanto olhava para as ações de Zhao Ai. Ele não esperava que Zhao Ai tivesse tanta coragem. Ele realmente ousou matar as pessoas da Igreja Radiante na frente dos olhos da raça divina. Não se deve apenas olhar para como a raça divina trata a Igreja Radiante. Embora eles fossem vistos como cachorros, a raça divina ainda estava muito satisfeita com o trabalho da Igreja. Afinal, a raça divina não seria capaz de romper o espaço e mudar as leis do continente Arco sem a ajuda da Igreja Radiante. Ele apenas prometeu ao grupo do Papa que ele salvaria suas vidas. No entanto, Zhao Ai ainda foi capaz de matá-los. Para a raça divina, isso era uma vergonha absoluta. Depois de olhar para a expressão da pessoa da raça divina, Zhao Ai não pode deixar de sorrir levemente. Amigo do reino divino, eu estive esperando pela sua chegada no continente Ark. De fato, eu já me preparei muito para esse acontecimento. No entanto, os demônios apareceram de repente. Isso descarrilou o meu plano. Isso deve ter descarrilado seu plano também. A esta altura, nós estamos na mesma linha de partida. Enquanto seu pessoal chegar no continente, então eu imediatamente farei você pagar pelas vidas das pessoas da dinastia das ondas do oceano. Eu espero que vocês cheguem rápido. Eu mal posso esperar para matar várias pessoas da raça divina. O velho da raça divina olhou para Zhao Ai, e rangendo os dentes ele retorquiu: apenas espere. Quando chegarmos no continente, eu pessoalmente removerei seus ossos um por um. Eu então vou até sua família e usarei eles de alimento de cachorro. Zhao Ai olhou para o velho e então sorriu friamente. Eu estarei esperando por você. Não me desaponte. Então ele levou Shui e Berri junto com ele. Eles se viraram e calmamente caminharam de volta ao continente, propositalmente fazendo os olhos do velho ficarem vermelhos. Mas o que essa pessoa da raça divina não viu foi o rosto de Zhao Ai ficar pálido quando ele se virou. Isso não significa que ele temia a raça divina, nem era porque ele teve uma luta difícil com eles. Pelo contrário, ele estava muito satisfeito com o resultado de hoje. Berri e Shui foram capazes de compreender um domínio, e ele até conseguiu adquirir 10.000 mortos-vivos de nível Deus e 3 artefatos divinos. Hoje verdadeiramente houve uma grande colheita. O motivo da expressão feia de Zhao Ai era por causa da raiva. Ele estava enfurecido com a raça divina. Esse pessoal simplesmente não viu os residentes do continente Ark como pessoas. Sua chegada no continente mostrou como eles tratavam as pessoas do continente. Comparado aos demônios, parecia que eles eram muito piores. Zhao Ai tinha um entendimento com relação à raça demoníaca. Ele sabia que os demônios viviam com a lei da selva. O fraco só poderia ser o alimento ou o escravo, mais nada. Mas essa característica fez com que eles não apenas matassem pessoas arbitrariamente. Afinal, um escravo vivo era muito melhor que um morto. Embora o objetivo final de raça demoníaca fosse conquistar o continente Ark e matar cada residente dentro, Zhao Ai descobriu pelas suas ações de 10.000 anos atrás que esse pode não ser o caso. Pela natureza da raça demoníaca, eles com certeza mudariam de ideia. Possivelmente era que eles queriam eliminar todos dentro do continente Ark. Eles também queriam governar o local. Por outro lado, do jeito que a raça divina vê o pessoal do continente, eles absolutamente não seriam lenientes. Isso pode ser visto pelas suas ações anteriores.
Para atingir seu objetivo, a raça divina realmente fez a Igreja Radiante sacrificar uma nação inteira de pessoas. Se a raça divina usasse essa mentalidade para lidar com o continente Ark, então os residentes com certeza não seriam capazes de viver vidas apropriadas. Quando Berri e Shui viram a expressão de Zhao Ai, eles não disseram nada. Embora eles não estivessem cientes dos pensamentos de Zhao Ai, eles ainda viram o que aconteceu no Império Radiante. Eles também estavam fervendo de raiva. O número de pessoas naquela nação não era pequeno, e a Igreja Radiante efetivamente matou todos eles. No final, apenas 1000 pessoas, todos eram membros centrais da Igreja Radiante, foram deixados. Todos os outros não foram poupados. Isso era muito cruel. Não era estranho para as pessoas ficarem com raiva. Depois de algum tempo, Zhao Ai soltou um longo suspiro, acalmando suas emoções. Então ele levou seu grupo de volta ao espaço e eles entraram na casa. Após entrar, Zhao Ai imediatamente disse para Laura: Laura, informe a todos os exércitos do Império Buda para alternar a defesa e focar no Império Radiante. O ataque da raça divina verdadeiramente será feroz. Foque todas as estratégias defensivas futuras neles. Quanto a todo o resto, deixe comigo. Laura assentiu, então saiu para seguir as instruções de Zhao Ai. Viver em outro mundo. Capítulo 722. Detsi se virou para Zhao Ai e disse: a raça divina é verdadeiramente formidável. Eles mudaram as leis do céu e da terra. Eles até conseguiram bloquear o progresso para o nível Deus. E agora, eles conseguiram trazer um exército inteiro para lidar conosco. Parece que eles realmente estão irritados pela sua falha passada. Seu plano de ataque com certeza seria tão rápido quanto o relâmpago. Felizmente, nós conseguimos pegar boas fortunas para resistir a eles. Mas irmão mais velho Ai, os exércitos comuns realmente seriam úteis. Eles com certeza morrerão no campo de batalha. Zhao Ai suspirou, nós ainda precisamos deles. Afinal, eles também são residentes do continente Ark. Se nós não tivermos a ajuda deles, então eles podem sentir pavor quando tudo acabar. Eles podem temer que nós coagiríamos eles no futuro. Também, você esqueceu sobre as outras raças no reino divino. Deve-se saber que a raça divina ainda tem seus próprios inimigos no reino divino, e aqueles eram os deuses das 3 raças. Se aquelas 3 raças entrassem em guerra, então seria uma enorme vantagem para nós. Esse pessoal definitivamente seriam grandes aliados. Após ouvir Zhao Ai, Litsi deu um pequeno suspiro. Eu entendi. Mas irmão mais velho Ai, você acredita que aqueles deuses ainda estão vivos? Se passou incontáveis anos, eu temo que eles tenham sido eliminados faz muito tempo. Mesmo deuses não ficariam vivos por dezenas de milhares de anos. Zhao Ai assentiu, eu também estou ciente disso. No entanto, eles fornecendo ajuda ainda é uma enorme coisa para nós, então nós podemos tentar também. Se aqueles deuses puderem ajudar, então estabelecer um bom relacionamento com eles seria muito bom. Mesmo se eles não puderem, então nós podemos contar com nossa própria força, mostrando a eles que nós podemos fornecer poder suficiente. É bom ter mais pessoas que tenham um rancor contra a raça divina. Litsi entendeu as palavras de Zhao Ai. Na forma mais simples, Zhao Ai apenas expressou que um inimigo de um inimigo é um amigo. Se aqueles deuses tiverem um rancor contra a raça divina, então enquanto eles verem a força de Zhao Ai, então esse pessoal certamente os ajudaria. Com Zhao Ai, eles podem se unir e destruir a raça divina juntos. No entanto, Litsi ainda não conseguiu deixar de expressar sua preocupação. Mas irmão mais velho Ai, esses deuses realmente têm um rancor contra a raça divina? Se eles não tiverem, então o que nós faremos? Os olhos de Zhao Ai lampejaram com uma luz fria. Então não tem nada que possamos fazer. Se o pior acontecer, então nós faremos nossos próprios níveis Deus. Vamos ver quem é mais formidável, meu espaço ou a raça divina. Neste momento, Laura voltou. Ela se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, a ordem foi passada adiante. Eu acredito que não demoraria muito até eles fazerem os ajustes apropriados. Nós realmente temos que desviar o olhar dos demônios. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: nós ainda precisamos ficar em guarda. Contudo, os demônios não são tão fortes comparado à raça divina. Pelo que eu senti hoje, existem apenas 10 especialistas do nível Deus no seu acampamento. Além disso, com o grande movimento da raça divina,
Os demônios com certeza estarão completamente no modo defensivo. Eles estão mais focados na raça divina comparado a nós. Para eles, a raça divina é mais perigosa. Laura e os outros assentiram. O que Zhao disse era verdade. Os demônios e a raça divina não estavam cientes que Zhao já tinha mortos-vivos de nível Deus. Como eles não esperavam que o lado de Zhao tivesse mais força, então eles definitivamente sofreriam no futuro. Neste momento, Litsi perguntou: Irmão mais velho Ai, você acabou de dizer que a raça divina precisa de vários dias até saírem. Zhao suspirou e disse: menos de 7 dias. Isso é algo que veio da boca do próprio Papa. Eu temo que esses 7 dias seriam os dias mais pacíficos do continente Ark. Laura assentiu e disse: Irmão Ai, nós devemos fazer os anões e elfos fazerem os arranjos apropriados. Ao mesmo tempo, informar os 4 grandes impérios seria ótimo também. Zhao assentiu. Embora a raça divina e os demônios já tivessem se preparado, muitas das terras do continente Ark ainda estavam nas mãos dos 4 impérios. E mesmo se o Império Buda se transformasse em um campo de batalha, ainda estava no controle de Zhao. Se a raça divina e os demônios quisessem perturbar o continente, então era certo que eles enviariam alguns especialistas na direção dos outros 4 impérios, assediando a retaguarda do continente Ark. A esta altura, o problema mais difícil de Zhao era a questão da força militar. Não deve-se subestimar mais de 10.000 mortos-vivos de nível Deus de Zhao. Todos esses mortos-vivos eram cruciais no atual campo de batalha. Esses 10.000 mortos-vivos simplesmente não são o suficiente na frente dos demônios e raça divina. Foi isso que deixou Zhao muito preocupado. Sem especialistas de nível Deus, então qualquer preparação era inútil. Isso deixou Zhao ansioso. Olhando para a expressão preocupada de Zhao, Litsi não pode deixar de confortar ele, irmão mais velho Ai. Que tal nós retornarmos para as Terras Negras para dar uma olhada na situação? Ver se qualquer um dos nonos níveis rompeu. Se eles tiverem conseguido, então você pode apenas entregar a tarefa de proteger o Império para eles. Enquanto eles pararem o ataque por algum tempo, então nós podemos usar o espaço para resgatar o pessoal. Zhao assentiu e disse: tudo bem, se passou muito tempo desde que eu retornei para as Terras Negras. Vamos voltar e dar uma olhada. Ele se levantou e então junto com todo mundo, eles desapareceram e retornaram para a fortaleza da Montanha de Ferro. Gren e os outros atualmente estavam dentro do castelo. As Terras Negras têm estado extraordinariamente ocupadas recentemente, haviam simplesmente pessoas demais aqui comparado a antes. Os anões cavaram muitas cavernas na Montanha de Ferro. Além disso, eles também começaram a entregar minérios de ferro todo dia. Os anões já tinham suas próprias fornalhas no castelo. Todos eles estavam ocupados fazendo vários tipos de armas. Os elfos não estavam ociosos também. Eles continuaram plantando árvores por toda a cidade da flor. Ao mesmo tempo, eles também estavam fabricando armas. Os elfos estavam muito claros. O continente Ark estava no caminho do desastre. Era impossível para eles viverem como antes, em que eles estavam completamente focados em fazer obras de arte. Somente os homens-fera não estavam presentes nas Terras Negras. Isso era porque não havia uma necessidade de se mover. A pradaria dos homens-fera também estava bastante longe do Império Buda. Mesmo se as linhas de frente fossem abaladas até o âmago, a pradaria ainda não seria afetada. No entanto, os homens-fera estavam indo com tudo, despachando suas tropas para ajudar. As Terras Negras já era conhecida por todos do continente. Afinal, muitos humanos refugiados foram enviados para cá. Mas ninguém ousava ter pensamentos gananciosos quando se trata das Terras Negras. Isso era porque Zhao era um líder muito forte. Não haviam muitos tolos que ousavam cobiçar seu território. Gren e os outros estavam bastante ocupados o dia todo. Haviam muitos recém-chegados nas Terras Negras. Suas necessidades básicas precisavam ser gerenciadas. Senão, caos seguiria. Era ótimo que esses suprimentos já estivessem sido preparados por Zhao. Não havia quaisquer escassez acontecendo. Adicionalmente, os vários grupos também tinham seus próprios gerentes. Isso permitiu que Gren ficasse menos ocupado do que precisava. Gren e os outros estavam atualmente em uma reunião. Os presentes eram dos anões, elfos, homens-fera e humanos. Esse pessoal estava encarregado de gerenciar seu respectivo pessoal.
Embora as terras negras tivessem muitos refugiados, Zhao Ai ainda manteve suas regras estritas no local. Isso também era para deixar claro que as punições para cada regra quebrada eram iguais para todas as raças. Os principais líderes não ficaram contra essa regra. O status e força de Zhao Ai eram muito formidáveis, todos eles respeitavam muito suas decisões. Quando Gren ouviu que Zhao Ai tinha voltado, ele imediatamente levou os gerentes para ver Zhao Ai. Zhao Ai conversou com esse pessoal, perguntou a eles sobre sua situação, e então os fez voltar para seus postos. Depois que os gerentes partiram, Zhao Ai imediatamente se virou para Gren e disse: Vovô Gren, como as coisas estão indo? Algum daqueles nonos níveis de antes romperam para o nível Deus? Gren balançou sua cabeça e disse: Nenhum. O santo da espada da origem é o mais próximo disso. Aquelas bestas do nono nível têm muito mais dificuldade de atingir o nível Deus comparado aos humanos. Jovem mestre, aconteceu algo? Zhao Ai assentiu, então ele reportou o que aconteceu com a raça divina a Gren. Depois que Gren ouviu as palavras de Zhao Ai, ele franziu as sobrancelhas e disse: Isso é realmente bastante problemático. Jovem mestre, eu acho que a coisa mais importante que nós precisamos fazer é espalhar o que aconteceu no Império Radiante. Caso contrário, as pessoas do continente ainda pensariam que a raça divina são boas pessoas. Se eles ainda quiserem acreditar na raça divina, então eles podem causar problemas internos no nosso lado. Zhao Ai assentiu: Quando a hora chegar, eu farei os grandes poderes fazerem isso. Nossa principal preocupação é a falta de pessoas. E uma vez que a raça divina descobrir sobre as terras negras, então eles com certeza iriam alvejá-la primeiro. Primeiro é porque essa é nossa raiz, e o outro motivo é porque eles realmente me odeiam agora. Gren assentiu, então ele disse: Jovem mestre, como você planeja lidar com isso? Zhao Ai pensou por um momento antes dele tirar os 3 artefatos divinos que ele pegou da Igreja Radiante. Embora esses artefatos tivessem sido integrados ao cajado fantasma de sangue, Zhao Ai ainda podia tirá-los. Afinal, mesmo que os 3 artefatos tivessem grandes poderes, eles ainda eram inferiores ao cajado fantasma de sangue. Zhao Ai deu os 3 artefatos para Gren e disse: Vovô Gren, pegue esses 3 artefatos divinos. Essas coisas foram entregues para a Igreja Radiante pela raça divina. Agora, eles estão todos sob o controle do espaço. Você pode usar essa espada do julgamento. O cajado radiante será entregue para a vovó Merina enquanto o livro será entregue para o vovô Kun. Mantenha essas coisas como um segredo. Uma vez que a raça divina atacar, você pode usá-los para resistir por algum tempo. Eu imediatamente virei ajudar assim que receber uma mensagem. Gren não foi educado. Ele pegou os 3 artefatos e disse: Tudo bem. Jovem mestre, você precisa ter cuidado. Certo, como Shui e Berri estão. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.